E eu falo, né, o pessoal sempre vem me perguntar, Eduardo, como é que faz para publicar? Quais são as dicas? Porque eu tenho tantos sonhos, né, guardados na gaveta, a gente conhece tanta gente que tem escritos, às vezes, coisas de qualidade, né? Mas por vergonha, por uma questão de autocobrança ou medo do julgamento alheio, né? Será que eu sou bom, né? Será que eu sou bom? E acabo deixando na gaveta e eu falo, não, vamos para frente. Hoje em dia tem muitas alternativas para você publicar, né? Tem vários caminhos, mais acessíveis, inclusive, ao escritor. E hoje, assim, basicamente, o livro físico, né? Eu vejo 3 caminhos. O primeiro caminho é o livro para uma grande editora, assim como você colocou. Uhum. Tem o caminho das pequenas, médias editoras e tem você como autor independente. Uhum. Então, assim, o primeiro caminho, grandes editoras, praticamente 0,5% de chance de você conseguir publicar. Ainda mais se você for uma pessoa desconhecida, Entendi. uma pessoa que você mora longe das capitais, mora longe das influências das capitais, né? Tem toda essa questão. Acho que todo artista sofre quando ele tá no interior, né? Também. Porque tudo parece que acontece nos grandes centros. Principalmente ali a questão de Rio-São Paulo, né? Sim. Daquele trecho ali. Então, quando você tá longe, por mais que o teu trabalho não dependa de você estar lá, de você produzir, não dependa de estar lá, tudo acontece lá. Então, os caras falam, beleza, eu gostei do conteúdo do cara, traz ele amanhã aqui pra bater um papo. Puta, o cara tá 650 quilômetros, tem uma vida correndo aqui, tem que pegar o busão, aquela correria, às vezes você não consegue. Às vezes a oportunidade é muito curta, né? A porta, né, fica aberta por pouco tempo, né? Isso. E foi como você disse. Imagina uma editora, uma companhia das letras, por exemplo, o quanto que eles devem receber diariamente, né? Você acha que eles vão pegar todo o livro e vão, né? Se não tiver, às vezes, um casezinho lá, né? Os agentes literários, né? A pessoa assim, nossa, essa pessoa que está destacando. Mas, geralmente, essas pessoas são pessoas mais do círculo artístico, né? Enfim, é um caminho mais restrito. Não é impossível, né? Afinal, tem gente lá. Tem gente lá, né? Tem gente desconhecida que se tornou conhecida a partir, né? Exato. Mas é um caminho mais difícil. Tem o segundo caminho, que são das pequenas e médias editoras, que, por exemplo, a editora Viseu, qual eu publiquei meu primeiro livro, de Maringá. É uma editora que... Aí você entra em negociação com a editora, né? A editora vai comprar a sua ideia. Entendi. Aliás, você vai negociar, né? Quem vai comprar a sua ideia seria a grande editora. Então, é um caminho interessante, é um pouco custoso, né? Vale a pena você negociar bem. Então, o que eu digo? Faça o texto, produza, registre lá o direito autoral, se você, né? Você está convicto que vai ser aquilo ali mesmo. Depois vai passar por umas lapidações normais. Mas a base já está feita, com o registro autoral, tudo certinho. E manda para várias editoras e vai pedindo orçamento, né? Pega lá quanto que essa empresa ela te dá de retorno, onde ela vende seus livros, vai vender só no online, vai vender também nas livrarias físicas. Quais são os caminhos que essa editora oferece, né? E aquela coisa, é difícil também, nessas pequenas e médias editoras, às vezes a pessoa chega numa ideia, que foi a minha ideia, né? Que assim, nossa, eu vou vender o livro, ela vai investir no meu nome. Sim. Pouco provável, né? Você vai vender e se vira, né? Se vira. Seu livro está lá na plataforma digital, seu livro está lá no e-commerce geral. E aí, claro, eles fornecem todo o material de divulgação, né? Mas eles não gastam dinheiro em cima da divulgação. Não, mas eles não vão ficar investindo, porque imagina também a quantidade de autores que eles vão produzir, né? E então, assim, é meio que como se fosse um caminho de um autor independente com um selo editorial, né? Já ajuda. Já ajuda, porque você ajuda muito, porque você tem acesso a, por exemplo, você tem livro na Amazon, você tem livro na Saraiva, você tem livro na Cultura, que hoje eles estão mas tá lá, Sim, né? tem. Americanas, enfim. Todas essas grandes livrarias... Só de estar dentro de uma busca, né, do buscador grande, como são esses players aí, tipo a Amazon, por exemplo, que eu acho que é o maior vendedor de livro atualmente. Sim. Já é alguma coisa, porque o cara às vezes vai filtrar por gênero e tal, e pode se deparar com um livro, porque são milhões de buscas diárias, né? Sim. Então a chance de alguém clicar no teu livro é grande. É grande, acontece, né? Então muitas vezes aparece o pessoal lá no Instagram, comprei seu livro, eu li seu livro, e interage com a gente a partir dessas buscas, que bacana. Né, conheceu lá. E como é importante realmente aquelas qualificações que o pessoal dá embaixo, né? Sim, das estrelinhas, né, pessoal? Muito importante. E aí, normalmente eles colocam os e-books em várias plataformas também, até no exterior. Depende muito da editora que você vai trabalhar. Então, é bacana. É um caminho legal, só que é um pouco custoso. Entendi. Né?
Mas de custoso pelo sentido, você tem que pagar por alguma coisa para poder Você produzir o livro, coisa do tipo? você paga tudo. Entendi. Você paga a produção do livro, você vai pagar a editoração, você vai pagar a revisão, você vai pagar Entendi. a produção da capa, o registro, o ISBN, Você não vai pagar a impressão. a impressão, Também. é tudo na sua conta. Entendi. Né? E lá eles vão deixar disponível para quem quiser comprar no e-commerce, que se a pessoa comprar, a impressão não é da sua responsabilidade. Uhum. Eu estou querendo dizer no sentido assim, eu quero ficar com 100 livros. Aí é minha responsabilidade pagar essas impressões e fica Entendi. comigo. Mas se alguém, um externo, comprar no e-commerce, aí eles imprimem e mandam, não tem nada a ver comigo, eu não pago. Entendi. Eu não pago, tá? Entendi. É nesse sentido, acho que eu não expliquei direitinho. Mas Então, você ganha com essa venda também, né? Ganha. Beleza. Ganha ali. Aí é interessante também você A avaliar. negociação, né? Avaliar quanto que cada empresa, quanto que paga cada porcentagem. Entendi. Ver se essa editora vai ficar com o direito autoral do seu livro, né? Porque às vezes... Talvez isso vale mais do que o próprio livro, né? O direito de ter ali. Porque imagina que você lança um livro, você vendeu os direitos. Aí, sei lá, daqui 10 anos ele, explode. Aí você não tem direito. Pois é. Faz uma venda grande na pequena editora, e aí uma editora grande quer comprar a sua ideia, né? Não, tô preso com um contrato com essa aqui. É complicado Tem isso. isso aí também. O direito acho que é o mais importante hoje em dia, né? Acho que para todo tipo de arte. Tem uma história no cinema que rola muito, né? Que o Sylvester Stallone, ele escreveu o Rock 1. E ele tentou vender por várias vezes a ideia para os estúdios. E em algum momento o cara falou, não, beleza, eu compro, eu pago X aí. E o cara, não, eu só vendo, mas se eu for o protagonista. E o cara, não, bicho, você não vai ser, você não tem cara de galã, você tem a boca torta, não sei o quê. Não sabe nem falar, porque acho que ele tem descendência italiana. Ele falou, não, eu quero estrelar. Mas o pessoal do estúdio acreditou muito no filme. Falou, beleza, eu produzo o filme e você vai ser o protagonista, mas o direito do filme é meu, é do estúdio. O que aconteceu? O Rock explodiu. Aí veio 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que acontece? Ele não recebe R$1 por conta dos filmes. Ele recebe, obviamente, o cachê por ser o Rock lá, né? Por estar estrelando o filme, mas não recebe R$1 pela bilheteria, por nada do filme. Ele não tem direito a nada. E, tipo, quando você pensa no Rock Balboa, quem que é o cara? Porra, é o Stallone, né? Você não pensa em outra pessoa. Mas se eles quiserem fazer um reboot do filme e por outro personagem, eles podem. Por quê? Por conta do direito. É a mesma coisa do direito de um livro, né? Ele falou, vende um direito para uma editora pequena, consegue lançar dentro de uma grande, e aí começa a disparar venda, e você, caramba, fica sem nada. Tô preso. Então, geralmente, essas editoras, geralmente, né? Tem que avaliar de uma a uma. Elas têm o direito da editoração e o autor fica com o direito do livro. Da escrita, da produção Legal. artística, né? Intelectual, da parte intelectual. Então, por exemplo, eu posso pegar o Memória de um Mundo Sem Volta, fazer ele independente, posso publicar numa grande editora sem problema. Legal. Mas eu não posso reproduzir nada, capa, nada que está nesse aqui em uma outra editora, porque Entendi. a editoração é direito deles. Legal. Né? Entendi. Então, esse é o caminho. Você faz o conteúdo, mas não o formato que está aí, no caso, né? A capa e tudo mais. Não posso, aí é direito autoral da editora. Legal. Aí é dividido. Entendi. E o outro caminho seria o quê? E o caminho, autoria independente. Independente. Que aí é você produz tudo. Produz Cabo a rabo. cabo a rabo, né? Que foi um caminho que eu achei mais interessante e mais rentável. Por incrível que pareça. Mesmo, Só vira um pouquinho mais assim pra você. Aí. É mas em relação do que uma pequena editora. mais que uma pequena editora. Por quê? Porque aqui, ele tá... Posso pegar aqui? Claro. Tá no foco aqui? Pode. Aqui, ele não tem nada de diferente de um livro de uma pequena ou grande editora. Entendi. Porque ele segue todos os padrões. Ele está registrado na Câmara Brasileira do Livro, Registro Autoral. Ele tem o ISBN, que é o RG do livro, né? Tem o código de barra. Ele tem uma via que eu mandei para a Biblioteca Nacional. Então, todos os trâmites para ele ser legalizado enquanto um livro, realmente um livro, né, Sim. reconhecido, ele está. Igual Ele só o não outro. tem o selo. Entendi. Quer dizer, todos os trâmites que você fez para poder lançar dentro de uma pequena editora, você fez para ser independente. Eu fiz independente, eu fiz eu mesmo. Então, eu fiz Entendi. a capa, eu fiz esses registros autorais. E existem algumas plataformas hoje que você sobe o seu livro, por exemplo, tem o iClap, tem a Casa dos Autores, que você faz lá o PDF do seu livro, você monta a capa, você sobe esse arquivo no site e pronto, seu livro está publicado. A pessoa que clica legal. no link, compra, a editora imprime e manda para a pessoa. E aí você ganha uma que da hora. porcentagem e a editora ganha uma porcentagem. Mas a editora não fez nada. Você subiu o seu arquivo, Sim. imprime e manda.
E nesse ponto, de repente, é melhor do que você ter que, muitas vezes, arcar com uma quantidade mínima de impressão, né? Não preciso. Sai mais barato? Sai mais barato. E aí, tem a questão, vou mandar fazer, então agora eu tenho esse livro para vender o link, tá lá, posso mandar o link, fazer a divulgação no meu Instagram, e eu tenho o livro produzido em casa, eu mando imprimir numa gráfica, esses aqui foram feitos em gráficas, então o valor total da impressão sou eu que controlo. Eu não tenho que pagar nada para ninguém. Se a gente for levar em consideração o valor da impressão, né, pela qualidade, cara, uma gráfica nossa aqui da cidade não fica devendo em nada, de repente, uma cidade grande, né? Você pode ir lá e falar assim, preciso de 100 livros, 50 livros. Pois é. Às vezes você quer fazer uma baixa tiragem, procura quem trabalha com baixa tiragem, né? Então, por exemplo, quando eu lancei... É verdade, tem isso também, né? Com a baixa tiragem. Eu trabalhei, por exemplo, comprei para começar 200 livros do Além do Luar. E eu vendi para o meu círculo social, né? Da mesma forma, eu tinha na minha primeira venda, eu vendi 200 livros desse. Só que esse aqui eu paguei, desses 200 livros, eu vendi uma parte para a editora. Entendi. E aqui ficou tudo para você. Para mim. Entendi. Né? E a qualidade, se você pegar para ver, tipo assim, se eu não disser, você não distinguir o que é de uma editora e o que é independente. Não fica devendo em nada. Absolutamente nada. Cara, é muito mais fácil, assim, menos difícil, digamos assim, né? Porque tem acho que toda essa parte do trâmite, acho que talvez seja a parte um pouco mais chata, mais lenta de registrar e tudo, né? É lenta, mas também não é difícil. Entendi. Né? Aí a grande questão que pega é, mas você não tem uma editora, né? Aí a visão do público. Entendi. Né? O seu círculo social, beleza, né? O pessoal, o livro do Eduardo, professor Eduardo, todo mundo conhece, né? Foi lá no Adame e tal. Mas aí você vai pegar, por exemplo, você vai vender, você coloca na Amazon, mas de que editora que é? Aí pega. Entendi. Aí pega. Mas então tem esse peso. O cara, será que revisou direito esse livro, né? Porque foi ele mesmo que fez. Entendi. Tá certinho. Você fala que os grandes players, eles ficam meio assim de não ter uma editora por trás para poder estar publicando. Porque quando você vê um selo, por exemplo, você vê lá uma Intrínseca, você vê uma Rocco, né? Você fala assim, não, isso aqui com certeza passou por um padrão de qualidade para poder ser publicado. Na teoria... Na teoria, né? Alguém vai ter que revisar, porque é o nome da empresa que tá em jogo aí, né? Que colocou no... Agora, um autor independente, quem garante? Né? Entendi. Mas você consegue. Eu faço... Pra pôr dentro da Amazon, por exemplo. Não tendo uma editora, você consegue pôr lá dentro? Consigo, tem. Inclusive, tá lá o físico e o e-book desse aqui. Que maravilha. Mas assim, existem... É mais demorado para entrar por conta disso? Não, não é só os clientes que fazem análise mesmo na hora de estar efetuando a compra. Na hora. O próprio cliente que faz assim, cadê? Entendi. Os clientes, isso. Entendi. Mas será que... Eu não sei também. Mas o valor que você consegue oferecer esse livro, por não ter, às vezes, uma editora por trás, talvez fique um pouco menor. Vai para quem compra, por exemplo. Fica menor para quem compra, né? Mas essa é a questão dos prós e contras. Vai ficar... É um livro mais em conta, que eu vou ter mais lucro, e o cliente vai ter um livro menos custo na sua casa. Só que, todavia, os leitores têm uma certa resistência. Que já tem uma resistência com o autor nacional. Né? Tem uma coisa assim que a gente que acompanha, a gente percebe um certo preconceito. É igual cinema, o pessoal adora Hollywood. Né? Gosta do estrangeiro. A tal do síndrome do vira-lata. Esse pessoal brinca. Né? Mas sai de casa não faz milagre. Sai de casa não faz milagre. Então já tem essa visão, né, errônea, que nós temos grandes autores. A nossa história mostra isso, né? Hoje nós temos grandes autores. E aí, se você é um autor independente ainda sem selo, aí fica mais difícil você alavancar um pouco mais. Entendi. Mas também, como eu digo, não é um caminho impossível. Temos alguns autores que começaram como independentes e foram crescendo e até alcançar uma grande editora. Porque de repente um livro independente desse cai na mão de um cara dentro de uma editora, porque eu acredito que esse pessoal deve consumir muito material, né? De qualquer maneira, eles devem estar lendo muito para poder sempre tentar descobrir um novo talento. Então, é a chance de você cair dentro da mão de um cara desse. Fala, puta, que legal, achei aqui, entra em contato e põe dentro de uma grande editora, né? Isso. E esses canais, por exemplo, isso que vocês fazem aqui, ajuda muito a gente, muito mesmo. Nós, autores independentes, nós, autores... Você que ajuda, você que tá gerando conteúdo para mim. É uma troca, né? É uma troca. É porque os principais autores independentes, eles explodem, eles conseguem a partir das influências de redes sociais. Sim, sim. O pessoal, o pessoal fecha com o editor, né? Com o editor, não, perdão, com o escritor. Com o escritor. Sim. Produziu um livro, o pessoal lá compra, a galerinha compra, e seguidores. Então, esse próprio movimento da rede social, eles estimulam com que as pessoas observem esses escritores novos surgindo, né? Entendi. Então,